E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo de Chaotic, falando um pouco sobre um subtipo de criatura que é bem importante, as criaturas chefe ou chieftain da tribo Marillion. Com os primeiros Marillions que chegaram no jogo, muito importante na lore de Chaotic, e vamos falar um pouco sobre os principais membros desse subtipo e as principais cartas de suporte. Começando em ordem alfabética e até em ordem hierárquica, temos Auni, o Oligarca, na sua forma Projection, já que essa é a única carta de Chaotic que tem frente e verso jogáveis. Esse é o seu lado, que tem um efeito que praticamente diz esse lado para cima, esse lado começa primeiro. Ele tem 50 em tudo, elemento água, como toda criatura Marillion, e o efeito somente é esse mesmo, de esse lado para cima. Enquanto que o seu verso, que seria a forma Avatar, tem simplesmente os status mais altos do jogo, 100 de energia, que é a segunda maior energia escaneada do jogo, e dois efeitos extremamente roubados. Outro performe 20 em tudo e fazer o oponente sacrificar uma criatura, uma exódia. Transformar um no outro é difícil pra caramba, mas enfim, esse é um chefe com certeza que merece destaque e existem alguns decks focados somente nessa transformação do Auni. A Valpar, um chefe Marillion que tem o efeito de descartar uma carta Mildic e o chefe alvo ganha inalvejável. Ele pode usar esse efeito nele mesmo ou para proteger um outro chefe. Tem alguns status legaisinhos em poder e velocidade, nenhum Mildic Counter, como todos os Marillions, e elemento água. E 50 de energia, o que torna ele legal, seja como um suporte ou como um lutador. Ebenabaku. Esse é um chefe que dá suporte principalmente para Fluidmorphs, porque o efeito dele diz que se a sua criatura engajada tem mais contadores que a criatura do oponente, o seu oponente joga ataques de forma aleatória. E como os Fluidmorphs geralmente estacam muitos contadores, uma hora ele vai ter mais que a criatura do oponente. Então esse chefe é muito interessante em decks de Fluid. E existem agora 4 chefes, Ebenabaku, ou melhor, Emnau, Falmakin, Milain e Hunkali, que têm o mesmo efeito, só mudando a disciplina. Descarte 2 cartas de Mildic e a criatura engajada alvo com 0 na sua disciplina é destruída. Então, para cada uma das 4 disciplinas existe um chefe que ativa esse efeito, e geralmente eles estão em alguns decks que são focados em você esvaziar uma ou mais disciplinas do oponente e em seguida destruir. Então é um efeito bem interessante. E outros 4 chefes Marillions que compartilham efeitos bem parecidos são Netuar, Eractab, Jusreban e Galdrad. Eles proporcionam um challenge de 50 nos ataques jogados pelas suas criaturas, incluindo eles próprios. Também para as 4 disciplinas, Coragem, Sabedoria, Velocidade e Power. Também focado para decks de disciplina. Então é interessante. Geralmente um vai combinado com o outro, com a sua respectiva disciplina. Falmakin, essa é uma outra forma do Falmakin. Esse é um chefe lutador que tem o efeito que diz: quando ele causa dano de ataque, ele pode jogar um Mildic de custo 2 ou menos sem pagar o seu custo. Ele possui o elemento fogo, é o único chefe que possui esse elemento escaneado. Então, uma combinação interessante, uma sabedoria alta, só a energia dele que não ajuda tanto como um lutador, mas ele é interessante. Interessante com certeza. Gantrak, na minha opinião, a carta mais anti-meta do Chaotic, porque ele muda toda a lógica da batalha. Ele tem dois efeitos de que os ataques jogados pelas suas criaturas reduzem a disciplina, ao invés de causar dano. E se uma criatura tem 0 em todas as disciplinas, ela é destruída. Então, se seu oponente tem algum efeito de curar criatura, de aumentar a vida, de reverter o dano com o Rime of Reckless, por exemplo, não funciona. O Gantrak simplesmente muda essa lógica do combate. E ele é a única criatura Marillion que não possui água. Não possui, na verdade, elemento nenhum. Garlag. Esse é um chefe Marillion que tem uma das energias mais altas entre eles. Então ele é um lutador decente. E ele tem o efeito de descartar uma carta Mildic e as criaturas do oponente perdem e não podem ganhar Range e Swift. Então isso já impede que ele ataque um suporte que está mais atrás, por exemplo. E Hunkalen, na sua versão Psionic Master.
Ele e o Garlag têm as maiores energias escaneadas entre os chefes, então geralmente são os melhores lutadores. E o efeito do Irrunkalen é para lutar mesmo. E descartando um Mildic, ele causa 10 de dano no seu próximo ataque. E você não precisa usar isso uma vez por turno ou uma vez por ataque. Então dá para descartar sua mão inteira de Mildic e aí causar mais dano. Kaibrou, esse é um chefe que não está no Recode até o momento, e ele tem esse efeito de que quando um guia que você controla é virado para cima, você pode olhar as duas cartas do seu topo do seu deck de locais, colocar uma no topo e outra no fundo. Não é lá um efeito muito bom, mas quem sabe ele como suporte consegue fazer alguma coisa. Klarnok, outro chefe que ainda não está no Recode, e ele tem o efeito de descartar uma carta Mildic e o ataque elementar alvo causa 15 menos de dano. Então ele reduz o dano de um ataque. Não é lá tão bom assim essa redução de dano, pelo custo de um build que pode não valer a pena. É fraquinho. Comparado com outras cartas e outros chefes, ele é fraquinho. Milain na sua forma Foothold Commander. Esse aí é interessante porque ele tem o efeito de que no começo do seu turno, se todas as criaturas que você controla não têm Mildic Counters, você pode retornar um Mildic para sua mão. E como a maioria dos chefes não tem Mildic Counter e tem alguns efeitos que são baseados em descartar Mildic, essa carta é interessante para reciclar. Você pode reciclar seus Mildics de volta, uma vez por turno, no caso uma vez no seu turno, o que pode ser bom. Nisdabar, um chefe que também ainda não está no Recode, e ele tem suporte para Karal, já que ele tem o efeito de descartar um Mildic e você trocar duas Shards que estão equipadas em 2 Karal que você controla. Dá para fazer algumas plays interessantes trocando as Shards. Os Karal são um subtipo interessante dos Mahilliams, e eu vou fazer algum vídeo sobre eles também, estão na minha lista. E Raftab, o irmão do Aractab, apesar de não ter nenhuma semelhança entre eles, que tem o efeito de você descartar um Mildic e remover todos os Mildic Counters da criatura engajada a alvo. Não é um efeito lá tão bom, pode ser meio caro, geralmente os lutadores não têm muitos Mildic Counters. E existe o Raftab na sua versão Mind Scryer, que aí tem um efeito um pouco melhor. Descartando um Mildic, a criatura alvo que tem 0 em alguma disciplina perde o elemento da sua escolha. É diferente, é um pouco difícil você ter uma criatura com 0 em uma disciplina, mas existem alguns decks focados nisso. Fazer uma criatura perder um elemento é bom, pode ser definitivo para você vencer um combate ou não. Hitsudagi, mais um chefe, mais uma criatura que tem 50 em tudo, e o efeito dele diz que no início do combate, a sua criatura engajada ganha 50 na sua disciplina mais baixa. Interessante para decks de disciplina, pode ser legal para ajustar o seu deck de ataques. Will Thread, esse também não está no Recode até o momento, mas tem um efeito bem versátil. Você descarta um Mildic e o Minion alvo pode jogar suas habilidades como se o seu dono não tivesse um chefe. Então, mesmo que ele esteja em campo, ele sendo um chefe Mahillian, você pode fazer o seu Minion jogar suas habilidades regulares, o que pode ser bom, dá para fazer algumas plays bem interessantes. E um dos chefes mais jogados e melhores, o X-Torque, simplesmente tem o efeito de que as criaturas que você controla, incluindo ele mesmo, ganham Element Proof em todos os elementos 10. E como os principais lutadores do meta têm um ou dois elementos, talvez mais dependendo da criatura, então já é garantido você ter 10 ou 20 de energia a mais, somente por ter ele em campo. Então isso é bom, realmente vale a pena. E Element Proof é disparado no início do combate, não dá para perder. Então ganhou 10 ou 20 de energia e fica até o final. Então realmente ele é uma carta bem bacana. E algumas cartas que dão suporte aos chefes, começando pelo equipamento Bastão de Aune, que faz com que os chefes ganhem água 5. Geralmente ele é usado somente no Aune para poder virar o lado dele. Coroa de Aune, que finalmente chegou no Recode recentemente, ela consegue fazer com que uma criatura ganhe o subtipo chefe, e aí já faz com que ela afete os minions, e eles possam usar suas habilidades Brainwashed, que é um efeito que todos os chefes têm. Karal Magma Shard, esse é um equipamento dos Karal, que faz com que eles ganhem o Defender chefe. Muita gente usa isso, realmente é bem utilizado quando se tem um chefe no seu deck. E um equipamento que é Rinkdoi Rift Shard,
Se algum jogador tem um chefe, a criatura alvo ganha apenas 10 nas disciplinas, o que é bem pouquinho. Um ataque que dá suporte para os chefes e é muito bom, Rage of Auni. Um ataque de água que causa 20 de dano, no caso mais 10 se a criatura for um chefe, vale muito a pena usar, seja em Auni ou até em outros decks de chefe lutador. Os locais que dão suporte aos chefes, Dead Range Gong, o que faz com que os chefes ganhem 15 em todas as disciplinas e ganhem água 5. Isso para um subtipo específico, vale muito a pena usar. Um local que eu acho absurdamente roubado, e se não fosse para o subtipo chefe, merecia ser banido. Simplesmente quando esse local se torna ativo, cada jogador pode trazer um chefe de volta para o campo, sem pagar nada e sem poder negar. Muito forte. E ainda tem o extra de que os Marillions e Minions ganham água 5. Então os chefes também têm água 5 nesse local. Muito forte na minha opinião. The Oligarch Path, também um local assinatura do Auni. A iniciativa é chefe e os chefes ganham 10 de energia. E também reduz o custo do Mildic, Calling of Auni, para transformação. E alguns minions que dão suporte para os chefes. Existe o Epitrine, que tem um efeito regular, que faz com que ele não sofra dano de Mildic, mas o seu efeito Brainwashed dá essa proteção para os chefes. Então qualquer dano que algum Mildic causaria a um chefe Marillion se torna 0, o que é muito bom. Fora que ele tem uma energia decente e 2 elementos. Mivindal também dá suporte para os chefes, e o efeito dele basicamente dá uma vida extra para os chefes. Você sacrifica ele e se o chefe alvo for destruído, ele volta, sem nenhum Mildic Counter, que é o normal. E uma das cartas mais jogadas no Chaotic, e mesmo se não tivesse nenhum efeito ainda seria boa, o Tartarek Psy Overloader, também é um destruidor de chefes. Ele tem o efeito de descartar um Mildic Overworld, e o chefe alvo que tem 100 ou mais em uma disciplina, no caso de sabedoria, é destruído. Ele ainda pode dar 35 de sabedoria para um chefe, o que já agiliza a destruição. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje sobre os chefes Marillions. Se gostou, deixa um like, comenta o que acha desse subtipo de criatura. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.